Vamos meditar na Palavra de Deus com a Núbia Siqueira. Então nós vamos entrar no 19. Só uma introdução dessa parte aqui do capítulo 11. É como se a gente tivesse uma ponte. A ponte serve para ligar um local a um outro local. Não se consegue passar de um lado para outro porque falta o acesso. Então, Lucas, como escritor que sabe o que está fazendo, além dele ser inspirado pelo Espírito Santo, nós percebemos que ele tem um entendimento de literatura, ele vai entrar na narrativa das viagens missionárias, da introdução de Paulo no trabalho da igreja. Então, ele precisa fazer essa ponte, né? Por isso que o 19 é como se estivesse mudando completamente o assunto, mas antes de mudar, ele vai nos introduzir, ele vai justificar como é que isso aconteceu, para que a gente não tenha dúvida, né? E ele vai lançar aqui uma cidade importante que chama Antioquia. Todo mundo que lê as cartas, que lê o Novo Testamento, já deve ter se deparado com essa palavra, não é? Antioquia, é muito falado, Antioquia. Naquela altura, haviam duas cidades com o nome de Antioquia, que era Antioquia da Síria, essa que está em questão aqui, e Antioquia da Pisídia. Então, vamos ao... Aqui também ele fala da Fenícia, né? A Fenícia é hoje o atual Líbano, essa Fenícia que trata aqui, que é mencionada aqui, e a Fenícia funcionou nesse período, esse versículo 19, e a história que vai ser narrada também fala muito da Fenícia. Um local de refúgio para os cristãos. Como havia muita perseguição em Jerusalém, era comum eles correrem para outros lugares, para não serem aprisionados, mortos, açoitados, né? E a Fenícia era um desses lugares, né? Aconteceu com Jesus o caso daquela mulher cirofenícia, né? Era uma localidade fora do território de Israel, era dos povos ali, e até inimigos, em muitas alturas eles se tornavam inimigos de Israel, mas uma região próxima. Então, quando eles fugiam de Jerusalém, eles procuravam regiões que estavam ali, mais fronteiriças à nação de Israel. Então, vamos para o 19. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Por isso que eu digo que esse versículo faz uma ponte. Quando você lê a Bíblia, entendendo a narrativa ou buscando entender a narrativa, dá para perceber, porque ele sai da defesa de Pedro junto à igreja em Jerusalém. É um assunto. Agora ele vai entrar no trabalho que está sendo feito em Antioquia. Então, ele justifica como? Olha, lá em Antioquia haviam cristãos que, fugindo da perseguição que aconteceu lá atrás, lembra? Capítulo 8, a morte de Estevão, ele dá um passo atrás para fazer uma introdução e nos ajudar a entender o texto. Isso aqui é muito legal. Muitas vezes, principalmente as mulheres, né? Muitas vezes nós não fazemos introdução nos assuntos, né? Não temos o hábito. A gente sai de um assunto, entra no outro assunto, e depois no outro, e os homens ou pessoas que estão ali, de repente, que não têm esse hábito, elas ficam perdidas. O que está falando agora? Nós entramos dentro de muitos assuntos ao mesmo tempo. E é um erro, porque, principalmente, quem prega o evangelho, nós carregamos a responsabilidade de falar de forma compreensível, que facilite o entendimento das pessoas. Então, o recurso de linguagem que Lucas usa nos ensina a introduzir sempre os assuntos para as pessoas, a ajudar as pessoas a entenderem. Ainda mais hoje, o tempo que nós estamos é um tempo de dificuldade de interpretação enorme. As pessoas
Você escreve alguma coisa, divulgando uma reunião, você coloca lá, a reunião será dia 10, sábado, às 18 horas, em Chelas. Aí alguém vai e escreve assim, que dia que é a reunião? Onde é a reunião? Não é? Não está assim? Está tudo ali no texto, está tudo ali. Mas aí você tem que ir lá, pacientemente, e responder, né? Então, se naquela época já você tinha que fazer uma introdução e pacientemente expor os acontecimentos, imagina no nosso tempo. Nós precisamos facilitar a nossa linguagem para que não haja margem de dúvida nem confusão, porque o diabo ele age, né, criando mais dificuldade ainda, as pessoas se tornam confusas e aí a palavra de Deus fica ali, à beira do caminho. Agora, algo também muito legal, que eu fiquei me lembrando quando li o texto agora de manhã. Quando nós começamos a estudar Atos, lembra que no primeiro dia eu falei sobre Lucas? Lucas era de onde? Sabia que ia cair na prova algum dia. Lucas era de onde? Antioquia da Síria, ele é daqui. Muito provavelmente, ele se converteu nessa época. Ele está narrando um facto, né, que está ligado até à sua chegada à igreja, à conversão, ao conhecimento dos irmãos ali. Talvez, nós não podemos afirmar, mas eu creio que não tem nenhum registro, porque quando eu estudei sobre Lucas, eu não vi registro nesse sentido, com quem ele se converteu, que ano especificamente ele se converteu. Mas nós sabemos que ele era dessa região, né? Paulo deixa isso claro, eu acho que é na carta de Colossenses, né? Que ele era da Antioquia, e que ele era um médico, Antioquia da Síria, e que ele era um médico, né? E aí a gente pode, de repente, imaginar que ele se converteu nesse período. Então, quando ele volta e faz a ponte, é até um registro da sua própria história. E outra coisa importante para a gente falar também, às vezes nós temos pressa para chegar logo em Paulo. O grande erro das pessoas que estudam o livro de Atos é pensar que a história narrada em Atos é só a história de Paulo. E aí ela tem muita sede de entender, porque gosta de Paulo, é normal, todo mundo gosta, e passar rápido nos outros acontecimentos até chegar a Paulo. Eu tenho procurado fazer um caminho bem inverso para que a gente possa entender o que está no meio da história de toda a igreja, porque não é só a história de Paulo. Se você tem essa pressa, vamos chegar logo, talvez tenha alguém aqui que está assim, mas passa logo isso, eu quero chegar em Paulo. Você não absorve tudo que está aqui no texto, porque olha só, para chegar em Paulo, quantas vezes nós vimos a igreja na Samaria, nós vimos lá no caminho, no caso de Filipe, quando ele está lá no caminho de Gaza, não é? De Jerusalém a Gaza, que ele evangeliza o etíope. Nós vimos tantos acontecimentos maravilhosos. Então, a gente nunca pode ter pressa com a Bíblia. Eu creio que a pressa faz com que as pessoas percam aqueles tesouros, os remas de Deus, as revelações pessoais de Deus, aquilo que ela poderia encontrar de uma forma assim única, só para ela. Quando ela vai com pressa, ela perde. A gente não pode ter pressa. Ninguém que estava aos pés de Jesus podia ter pressa. Tinha que se demorar ali, porque quando Maria está lá aos seus pés aprendendo e Marta a censura e pede para que Jesus resolva ali o problema, coloque Maria para trabalhar, o que Jesus fala? Ela escolheu a boa parte, ficar sentadinha aqui ouvindo. Então, a leitura da Bíblia é essa leitura devagar, como quem degusta um banquete. Quando você está comendo, por exemplo, um pedaço de chocolate, o chocolate é muito gostoso, você mastiga rápido e engole?
Não, você degusta, não é? Você está ali com aquele sabor na boca, você quer que as papilas da sua língua aproveite aquele sabor. A Bíblia é do mesmo jeito. Então, muita gente passa rápido nos acontecimentos para chegar em Paulo e perde o melhor. Quer ver a prova disso? Quantas vezes você já leu Atos, mas em quais dessas leituras você conseguiu perceber a riqueza do que aconteceu lá em Cornélio? A riqueza de quem era Barnabé? Quantas pregações, ou quantas reuniões, ou quantos estudos já foram feitos de Barnabé? Ninguém fala. Mas olha que tesouro conhecer a vida desse homem. Mas são coisas que estão no meio de toda a história da igreja e que servem para o nosso ensino, né? Então a gente não pode ter pressa. E aqui fala sobre a missão da igreja. Eles se dispersaram devido à perseguição. Com a morte de Estevão, a tribulação de Estevão acabou derramando tribulação na vida de todo mundo, né? Porque a perseguição que aconteceu com ele se tornou perseguição para toda a igreja que estava reunida ali em Jerusalém. E quando eles se dispersaram, né, uns foram para a Fenícia, outros foram para Chipre, outros foram para Antioquia, que é as 3 regiões mencionadas. O que aconteceu de importante ali? Eles começaram a pregar a palavra de Deus naqueles lugares. E é algo que a gente não vê acontecer muito nos nossos dias. Os que foram dispersos não eram obreiros, não eram apóstolos, eles eram pessoas comuns que tinham conhecido Jesus, que tinham se convertido. Mas eles vão para lugares distantes e, ao invés de ficar mandando carta para Jerusalém, e pedindo, vem alguém aqui pregar para a gente, vamos fundar uma igreja aqui. Ao invés deles começarem a incomodar e pedir para algum apóstolo ir lá fundar a igreja, o que eles fizeram? Eles começaram a pregar a palavra. Nós vivemos muito isso, com pessoas que se mudam para lugares onde não tem igreja. Vocês já devem ter passado por alguma experiência, porque a gente passa por isso todos os dias, de ter que responder uma mensagem de telefone, uma mensagem nas redes sociais, um e-mail, que a pessoa fala assim, bispo, por favor, tem que abrir uma igreja aqui na minha cidade, eu mudei para cá e não tem igreja, né? E ela manda aquela mensagem e depois passa mais uma semana, ela manda outra mensagem, ela manda mensagem até para o mundo inteiro para abrir uma igreja no local onde ela está. O que esse povo fez aqui? Eles fundaram a igreja. Deveria ser o papel de cada cristão. Se não tem igreja onde você mora, isso aqui é um recado, né? É um recado, de repente alguém vai assistir essa meditação que está passando por isso. Você é responsável por abrir o trabalho naquele lugar. Pessoas que normalmente pedem muito, não evangelizam, não cedem o espaço para fazer a reunião. Independente se ela é obreira, se ela tem muito tempo de convertida ou não. Aqui não fala, não dá detalhe. Quem eram essas pessoas? Que idade tinham? Quanto tempo de convertida? O que elas sabiam da palavra? Não fala. Mas elas chegaram lá e elas abraçaram a missão. Então, o que é missão? Vem a grande pergunta. Às vezes se pensa que missão é uma tarefa, uma responsabilidade dada só para o pastor ou para o obreiro, ou para aquele que vai sair do seu país e ir para um outro país ou ir para uma outra região pregar a palavra. Errado, a missão é dada para todos que se convertem. Jesus não disse aqui, olha, só obreiro e pastor que vão pregar o evangelho. Não. Mas toma-se essa interpretação como se fosse assim, é responsabilidade deles. A responsabilidade deles é me alimentar, a responsabilidade é fundar a igreja, a responsabilidade deles é manter um trabalho e eu tenho que ser servida. É uma mentalidade errada. Muita gente faz da igreja como uma instituição de serviço,
Se eu dou o meu dízimo, se eu dou minha oferta, é obrigação deles ter uma igreja aqui com o pastor pregando para mim. E pronto. Não é assim. Nós ofertamos, nós devolvemos o nosso dízimo, mas isso não nos isenta de fazer a missão. E missão é para todo mundo, não é só para o pastor e o obreiro, não. Aqui fica bem claro, os que foram dispersos. Então, homens, mulheres, jovens, eles foram para alguma região fugindo da perseguição, aquilo era uma forma, uma ferramenta de Deus fazer o evangelho se expandir. Porque para onde uma pessoa vai, o evangelho vai com ela. O evangelho não está na igreja, o evangelho não estava em Jerusalém, o evangelho havia sido plantado dentro de cada pessoa. Então, se você vai para a Fenícia, se você vai para a África, se você vai para Roma, o evangelho foi com você. E a sua vida plantada ali naquele lugar vai fazer com que outras pessoas se convertam. Então, é um erro muito grande esse entendimento que é a igreja que tem que fazer missão, ou seja, é o bispo que é obrigado a abrir igreja. Não, se a pessoa está no local e não tem igreja, a primeira pessoa responsável por levar a palavra ali é quem se mudou para lá, não é a igreja em si. Aqui não foi Jerusalém. Ou você percebe Jerusalém fundando aqui a igreja? Não. Os apóstolos eles estão lá fazendo o trabalho deles. E todos que saíram, cada um no canto, está sendo a igreja naquele lugar. Né? Então, isso é missão à luz de Deus. E aí vamos. A evangelização, que é um dos papéis da igreja, a igreja tem o papel, olha só, a igreja tem o papel de testemunhar, de pregar a palavra e de evangelizar. Não é? Nós podemos colocar um quarto ponto, cuidar das pessoas que se convertem, que não deixa de ser uma continuidade da pregação, porque a pregação cuida. Mas eu falo do cuidado no sentido do encorajamento, do atendimento, né? Então, testemunho. Testemunha é o que Jesus disse, recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. E quando se testemunha, se prega com a vida. Se prega muitas vezes sem palavra. Então, testemunhar, pregar e evangelizar. E evangelização, né, é uma obra para todos os dias. Aí é a continuidade do que eu estava falando sobre missão. A evangelização é uma tarefa feita todos os dias. Não é uma coisa que você faz assim, só quando eu saio às ruas com o jornal que eu estou evangelizando. Não. Evangelização é algo que não tem dia nem horário marcado. Muitas pessoas fazem do seu compromisso de evangelização apenas 2 vezes ao mês. Enquanto aqui você está vendo, as pessoas estão morando, vivendo num lugar, e qual a atividade principal delas? Levar a palavra. Então, não é uma coisa que você faz num dia marcado, numa hora marcada, com um determinado grupo de pessoas. Claro que existe esse movimento, mas a igreja não pode sobreviver só nesse movimento. A igreja é um organismo vivo que está em funcionamento o tempo todo. Dia e noite tem alguém que está levando a palavra de Deus. Então, a missão, a obra de Deus é feita todos os dias, sem data e hora marcada. Também é algo importante para a gente pontuar. Mas, embora essas pessoas tenham tido a coragem de anunciar a palavra e estarem ali de forma a tornar a sua vida proveitosa, elas cometeram um erro. Por quê? O que vocês encontram de erro aqui? Não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Imagina, eles entravam nas sinagogas, porque os judeus estavam aonde? Na sinagoga. Eles iam pregar a palavra nas sinagogas. Eles não tinham entendido ainda aquilo que o Senhor Jesus tinha falado, porque a ordem de se pregar o evangelho era a todas as nações. Lembra que ele falou? E fazer discípulos de todas as nações.
E eles estão aqui em outras nações atrás de judeus. O que não deixa de ser o que muitas vezes acontece também quando, por exemplo, um brasileiro sai do Brasil, vai para um outro país e começa a pregar somente para os brasileiros. É o que está acontecendo, né? A gente está repetindo um modelo que aconteceu ali. E Lucas narra esse facto como algo negativo. Ou seja, eles não entenderam que a palavra não é somente para os judeus, era primeiro para os judeus, mas depois para todos os demais povos. Então, é um ponto negativo. Embora vocês estejam acertando de um lado, vocês estão errando do outro lado. E por que a gente normalmente não cumpre certas missões de forma cabal, de forma integral? Porque muitas vezes a nossa obediência a Deus é parcial. Por exemplo, quando nós chegamos num lugar e nós queremos procurar somente aqueles que são semelhantes a nós, o que isso está indicando? Nós não queremos lidar com o contraste, nós não queremos lidar com a dificuldade. Pregar aos iguais é muito mais fácil. Por exemplo, falar com um brasileiro é muito mais fácil. Para quem é brasileiro, ele entende no gerúndio, ele entende as expressões, né, mais comuns do dia a dia que a gente está falando. Agora, você vai falar, de repente, com português, você tem que pensar, não é? Estou falando aqui do nosso exemplo. Até a estrutura da frase tem que mudar, porque você começa a falar muito no gerúndio, ele já não vai gostar, não é? Então, outra diferença cultural. Acontece demais isso na igreja. Nós pregamos, fazemos o trabalho de evangelizar na rádio, na TV, nas ruas, nos presídios, mas nós temos que estar prontos na igreja para receber pessoas que são completamente diferentes de nós. Nós pregamos para que todos venham. E aí, quando eles vêm, o que a gente... Porque vem e, de repente, cheio de piercing, cheio de tatuagem, matei 10 pessoas... Ou vem o pior político, aquele que tem, sabe, uma ficha que engana todo mundo. E se chega o pedófilo? E lidar com essas pessoas? Era muito mais fácil para eles pregar dentro de um contexto judaico, porque eles entendiam. Eles conheciam o Antigo Testamento, eles entendiam a cultura, a língua. Está em casa. Mas nós não fomos chamados para pregar para os semelhantes a nós. É um erro. Se fosse assim, a gente ia ficar dentro das nossas bolhas. Quando Lucas fala isso, era como se ele estivesse dizendo assim: eles saíram de Jerusalém, mas quiseram continuar dentro de uma bolha. O evangelho fura bolhas. Para você influenciar, como foi falado do sal um tempo atrás, para salgar, o sal tem que se desfazer. Então, o evangelho tem essa necessidade que as pessoas se dispam, se despojem dos seus preconceitos culturais, de língua, as dificuldades de língua. Por exemplo, uma vez eu ouvi uma pessoa falando assim, ela tinha ouvido uma mensagem, era uma mensagem em português, e ela entendia português, e depois essa mensagem foi dublada por alguém que falava a língua dela, eu acho que era árabe, não me lembro se era árabe ou era um dialeto. E ela disse que, quando ela ouviu na sua língua materna, ela entendeu coisas que ela não tinha entendido. E o Espírito Santo falou com ela de uma forma muito mais forte. Por quê? Na língua materna, que se chama o vernáculo, a sua língua, você tem uma conexão, um elo de afetividade, de memória afetiva, diferente de outras línguas. A pessoa pode aprender o segundo, o terceiro, o quarto idioma e ela pode compreender a palavra em outros idiomas, mas nunca é como ela ouviu o evangelho no idioma, um idioma
materno dela. O idioma que ela aprendeu de criança é completamente diferente. Ela vai ter uma conexão, ela vai se sentir abraçada, acolhida. Mesmo que de repente aquela pessoa nem esteja falando bem, mas está falando no idioma dela. E o que isso quer dizer? Quem prega tem que pregar numa língua o mais próximo, o mais semelhante possível ao povo da terra, porque é uma forma de você trazer para dentro do contexto espiritual, do contexto do evangelho, aquelas pessoas. Vocês que estão nos países podem fazer essa pesquisa. Às vezes você está no local, as pessoas entendem inglês. Então vou pregar em inglês. Mas qual é a língua da terra? Se você pregar na língua da terra, é como hoje na Ucrânia se pregar em ucraniano. As pessoas entendem russo? Entendem. Mas elas querem ouvir em russo? Não. Prega em ucraniano. É completamente diferente, não é? Então, nós precisamos sair das nossas bolhas, porque nós nos colocamos em bolhas porque é mais fácil, né? É muito mais fácil. Sair da zona de conforto, como todo mundo já sabe, nos expõe a, às vezes, passar vergonha, a ter que dormir menos, porque você vai ter que aprender uma coisa nova, a ter que lidar com algo que os seus olhos não gostam, né? Nós pregamos para um contexto de mundo hoje que é muito diferente do nosso, né? A maioria de nós não temos tatuagens, eu pelo menos, eu não tive passado, muitas de vocês aqui não teve um passado de prostituição, de engano, de drogas, mas e lidar com as pessoas assim? E sem essa mentalidade, nossa, essa pessoa foi capaz de fazer isso, você não fala, mas lá dentro você tá, que horror! Antioquia era um local de depravação total. Olha só, essas pessoas saem de Jerusalém e não querem se aproximar dos outros, dos perdidos, dos depravados, os que estão lá na prostituição cultural, os que estavam em atividades, em pecados, em situações que chocavam. Mas eram aquelas pessoas que precisavam ser alcançadas. Então, isso serve para a gente hoje, como igreja. O 20. E havia entre eles alguns homens síprios e sirineses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Mas aí nós temos uma exceção. Lucas primeiro fala que os que foram dispersos estavam ali pregando, mas pregavam nas sinagogas para os judeus. Mas tinha uma exceção. Alguns, eram poucos, alguns homens síprios eram de Chipre, sirineses eram de Cirene, na África. Como é que eles chegaram na Antioquia? Não sei, né? Mas eram pessoas que tinham se convertido. Lembra que o evangelho chegou à África através do etíope? O evangelho estava andando, sendo levado para muitos lugares. Eram pessoas convertidas, poucas, mas, não eram judeus. Os que eram judeus, mesmo que judeus helenistas, não estavam pregando a palavra para os de fora. Mas esses aqui romperam a bolha e estavam pregando para quem? Para os gregos. Tudo é importante, gente. Às vezes nós lemos isso aqui e você fala, mas o que isso quer dizer, hein? Enquanto todos os outros só se interessavam e se aglomeravam em cima dos judeus, pregando para os judeus, uns poucos entenderam, a gente não pode ficar aqui só com o judeu. Os outros precisam da palavra também. Não é justo que só eles recebam oportunidade de salvação. E aí eles foram até os gregos para pregar. E eles pregam anunciando o Senhor Jesus. O que nós temos de diferente? Aqui, nós já tivemos Jesus Cristo e agora nós temos Senhor Jesus. Tem uma diferença. Vocês conseguem perceber? Jesus Cristo significa o Cristo é ungido, é o Messias. Então, Jesus, o Messias.
Quem está pregando? Jesus Cristo está pregando, a mensagem está querendo dizer sobre o reinado messiânico de Jesus. Ele veio e cumpriu o seu papel de Messias. Mas agora eles estão pregando o quê? O Senhor Jesus. O que isso significa? O senhorio de Jesus. Eles não estão falando aqui sobre os atributos messiânicos de Jesus, porque os gregos não sabiam. Eles não conheciam o Antigo Testamento. Quem é que conhecia as profecias com respeito ao Messias? Quem é que esperava o Messias? Os judeus. Então, já pensou, você começa a pregar sobre Messias para os gregos que não entendiam nada de Messias? Vocês estão entendendo a diferença? Quantas vezes você já leu isso aqui e não percebeu? O teor da mensagem é outro. Aqui eles estão pregando para os gregos que Jesus é Senhor, que Ele é soberano, que Ele tem autoridade, que Ele é Deus, porque os gregos tinham muitos deuses. Adoravam nos seus grandes templos, que eram as maravilhas do mundo, adoravam a filosofia, o conhecimento, não é? Então agora os nossos irmãos simples, porque eles eram homens simples, eles souberam a diferença. Olha, para os gregos a mensagem tem que ser diferente. Nós não podemos sair pregando como os nossos irmãos estão fazendo com os judeus, abrindo as profecias. Vamos aqui nas profecias, essa profecia se cumpriu, essa também. E agora nós estamos com um povo que não conhece, não entende nada de profecia. Eu vou ficar falando de profecia para essas pessoas? Não. Vou falar na linguagem que elas entendem. Outro ensinamento para a gente. A mensagem que eu prego para um desviado é uma. Ele conhece o Evangelho. Ele perdeu o primeiro amor. Não é? Ele um dia experimentou o dom da salvação, os poderes do mundo vindouro. Então a mensagem é uma. Se eu prego para uma pessoa que nunca ouviu o Evangelho, é outro. Se eu prego para alguém que vive num contexto islâmico, do mundo islâmico, é outro. Se eu prego para um judeu, o contexto, é outro. Então, nós precisamos ter essa sabedoria para anunciar dessa forma a palavra de Deus, né? E o 21 fala: e a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E aí nós temos a explicação. E a mão do Senhor era com eles, mas isso responde ao quê? Por que a mão do Senhor era com eles? Porque eles estavam pregando o Senhor Jesus. Isso aqui é a consequência. O Senhor Jesus se agradou tanto da mensagem, do que eles estavam pregando, de quem eles estavam sendo, do testemunho de vida deles, que ele respondia como? Tornando a sua mão favorável. Todas as vezes que nós vemos nas Escrituras a mão de Deus estendida para alguma coisa, é o seu poder em ação. Quando fala da mão de Deus, está falando o quê? Quando nós estendemos a nossa mão para alguma coisa, alguma ação está acontecendo, não é? Algo está se passando. Você não estende a sua mão à toa. Você estende a sua mão para pegar, você estende a sua mão para colocar algo no lugar, você estende para fazer força, não é? A mão em movimento é a mão em atividade. Então, quando a mão de Deus é estendida para alguém, significa que algo muito positivo vai acontecer ali. A menos que isso esteja sendo falado num contexto de juízo, que a gente tem algumas passagens na Bíblia quando fala também da mão de Deus para derrubar inimigos, né? Mas aqui eles estavam pregando o senhorio de Jesus, e aí vem a frase, a oração a seguir: e a mão do Senhor era com eles. Deus, quando se agrada de alguém, é claro que Ele vai retribuir de alguma forma. Ele recebe a nossa vida, as nossas ofertas como um presente. E um presente é algo que a gente recebe e retribui. Imagina isso, né? Você retribui. Eu estava lendo antes de ontem, as ofertas no contexto levítico.
E eu fiquei no capítulo 1 e um pouquinho do 2. E lá fala sobre a primeira oferta, que é a de holocausto. E essa oferta, o livro já começa, e chamou o Senhor a Moisés. Um livro que fala de oferta. É um livro que ensina, Deus ensina como o homem deve se aproximar dele. E o livro começa, e chamou o Senhor a Moisés, ou seja, para nos ensinar, como hoje nessa meditação, Deus nos chamou de manhã para vir ouvi-lo. Então, é uma atitude primeiro dele, ele nos chama. E ele chama Moisés e começa a explicar sobre as ofertas. A primeira oferta é a oferta de holocausto. E a pessoa sai do seu local com o seu animal e ela chega à porta da tenda da congregação. Imagina isso. É uma oferta pública, é uma oferta que as pessoas estão vendo. E ela coloca a mão, ela e o sacerdote é o seu interlocutor, e o ritual você vai colocar a mão sobre a cabeça desse animal. Ao olhar para ele, porque se olhava nos olhos, é como se fosse uma transferência da sua culpa, do seu pecado, das suas faltas para esse animal inocente, porque o que você cometeu merece a morte, então alguém vai morrer no seu lugar. Era uma figura de linguagem para o que o Senhor Jesus iria fazer no futuro. Então Deus estava ensinando o povo para que todas as pessoas assimilassem que no futuro ele mandaria um cordeiro que faria exatamente aquilo. E aí, depois daquela imposição de mãos sobre o animal, começava o ritual de morte, e o sacerdote degolava o animal, fazia sair todo o sangue dele, porque o sangue iria ser aspergido no altar. O sangue já tinha suas funções, né? Tinha um dia que o sangue era aspergido até no propiciatório da arca, uma vez ao ano. Mas depois você vê que começa o processo de esquartejamento do animal para que os pedaços fossem completamente queimados. E é muito interessante a forma. E essa parte que eu fiquei mais tempo meditando. Porque começa, abre o animal. E aí você vai lavar as vísceras do animal. Mas tudo não vai ser queimado? Por que não pode queimar todo o animal já? Tudo não vai ser... porque o holocausto é aquela oferta que vai ser toda queimada. Não é a oferta que vai se compartilhar com uma outra pessoa, que um pedaço pode ficar com o sacerdote, outro pedaço as pessoas podem se reunir em família e comer. Não, essa oferta vai ser toda queimada. Se ela vai ser toda queimada, por que eu tenho que lavar as entranhas do animal? Imagina, o sacerdote tinha que se dar o trabalho, imagina fazer isso todos os dias, de lavar as entranhas do animal. Você já deve ter lido isso. Lavar as pernas do animal, mesmo que aquela oferta fosse toda queimada, a oferta tinha que estar limpa. E no interior, normalmente, tem os intestinos. Quando você vai cortar um animal, pode ser que o intestino se rompa e que caia qualquer tipo de sujidade, por menor que seja, dentro das vísceras. E a oferta não podia ter sujeira. Então, o sacerdote tinha que ser aquele homem cuidadoso para lavar todo o interior do animal, todas as pernas do animal, as pernas. O animal veio caminhando. Então, ele se sujou com esse mundo. Tem que tirar a sujeira do mundo. Isso fala da nossa oferta para Deus. O que é lavar o interior do animal? É lavar o nosso interior. O nosso interior tem que estar limpo. Por isso que Jesus diz, se você vai ao altar apresentar uma oferta e tem alguma coisa contra o teu irmão, não dê oferta, vai lá se reconciliar com o seu irmão, porque a sua oferta está suja. O altar não pode aceitar uma oferta suja. Quando você vai lá e se reconcilia com o seu irmão, você está lavando o seu interior. Fala do nosso interior como oferta. Né? E aí depois fala sobre tirar a pele do animal. É outra coisa que eu fiquei, meu Deus, mas por quê? Não vai queimar? Não pode queimar com a pele? Você já parou para pensar? Por que não podia queimar com a pele? Lembra que
O animal tinha que ser perfeito, sem mancha. Não podia ter nenhuma mancha. Mas aí eu fiquei, mas tá, já foi verificado, ele não tinha mancha, ele era perfeito. Por que tem que tirar a pele? A pele trata do interior também. Quando você tira a pele de um animal, você vê se a carne está limpinha, se a carne está brilhante. Trata do interior, de novo, da oferta. Do mesmo jeito que ela tinha que ser lavada, ao arrancar a pele, está mostrando o interior é tão importante quanto o exterior. Não adianta a pele ficar sem mancha, ser limpa. O que está por debaixo da pele também tem que estar limpo. Então, quando nós vemos aqui que a mão de Deus era com eles, fala do tipo de oferta que eles estavam sendo para Deus. Nós somos uma oferta, mas às vezes nós estamos em cima do altar com intestino e tudo, com sujeira e tudo, com pele e tudo. Nós não podemos ser um holocausto assim. As pernas estão sujas. O ritual da oferta, embora não haja mais o sacrifício de animais, mas aquela cena toda que era feita ali servia para que o homem se enxergasse como oferta. Jesus iria cumprir esse ritual, sendo ele essa oferta, esmagada, moída por Deus. E nós hoje somos essa oferta. Será que a gente não tem sido uma oferta com intestino e tudo? E aí, quando você queima um animal com o intestino, com o interior sujo dele, que cheiro que vai subir no altar? Você imagina você queimando fezes? Mas às vezes a gente está sendo uma oferta queimada, está sendo até queimada, está passando pelo sacrifício, mas com um mau cheiro tremendo, porque o interior não foi lavado. Os pensamentos ruins estão lá dentro, a maldade está lá dentro, a inveja. E Deus não aceita essa oferta. Então eu tenho meditado muito sobre a oferta, nesses detalhes, né? E aí vem uma coisa interessante também. Porque a mão de Deus era com eles, porque Deus aceitava a oferta deles, fala que grande número creu e se converteu. O que a gente tem que entender aqui? O livro de Atos mostra um padrão. Você já deve ter reparado isso. Mostra o crescimento como resposta de Deus à oferta que está sendo apresentada. As pessoas podem tentar fugir dessa realidade, mas quando não há crescimento, existe alguma coisa errada, porque a resposta de Deus a uma oferta perfeita vai sempre vir dando crescimento. Aqui, porque a mão de Deus era com eles, primeiro, eles eram com Deus, eles eram uma oferta perfeita, eles pregavam a mensagem correta, então a mão de Deus era com eles. E porque a mão de Deus era com eles, o que eles faziam crescia. Não dá para ser diferente. Eles estão fazendo o correto, eles estão sendo pessoas tementes, pessoas justas. A mão de Deus é com eles e não, o trabalho não crescia. Combina? Não combina. Se a mão de Deus é com alguém, o que essa pessoa faz vai prosperar. Inevitavelmente. Então, quando não se há fruto no trabalho, tem que se refletir, tem que se buscar os erros, sim. Há que se buscar o motivo daquilo. Porque a falta nunca está em Deus, nós sabemos disso. A falta sempre estará em nós. E às vezes é uma coisa que a gente já sabe, mas insiste em tapar os olhos e não querer enxergar a realidade. Então, o crescimento é o padrão. Deus está com alguém, a mão dele está estendida sobre alguém e essa pessoa vai prosperar no que faz, mesmo que seja uma coisa insignificante, mesmo que seja cuidar de crianças, cuidar de uma EBI. O trabalho dela vai ter o selo 9002. Aqui não sei como que chama o selo. No Brasil, quando você dá um selo 9.000, primeiro era o 9.000, depois passou para o 9002. É aquele selo de qualidade. Quando alguma coisa tem esse selo, é um trabalho de excelência. É um trabalho que é um tipo de serviço,
aquela empresa oferece um serviço que é diferente de todas as outras, ela tem esse selo. Então, quando a mão de Deus é com alguém, o trabalho dessa pessoa vai ser aprovado, vai ter excelência. E eu vou parar aqui no 21,